Assobio do Vento. Então, vamos lá, gente. Nosso primeiro encontro da nossa sessão experimental da Colmeia. É um encontro que acontece toda semana, e uma aula gratuita para que vocês possam ter a experiência do que são os nossos encontros dentro da Colmeia, do tipo de assuntos que a gente traz, e justamente com o objetivo de fomentar, de enriquecer, né, essa mentalidade empreendedora das confeiteiras. E esse início de ano, né, esse início de 2023, a gente não poderia falar sobre outro assunto que não fosse planos e metas. E eu coloquei aqui um planos e metas 2023, mas ontem estava conversando com um grupo de alunas que a gente está trabalhando um projeto separado delas, só para acompanhamento, né, do planejamento estratégico delas. E a gente estava falando justamente que muitas vezes vocês são muito focadas nessa parte dos planos. Quando a gente fala em planos e metas, vocês pensam muito no óbvio, no que eu tenho que fazer aqui agora. Mas é importante entender, né, que a gente precisa pensar no... E o que acontece geralmente com o perfil das empreendedoras, das confeiteiras que eu converso? Elas sempre estão pensando ali, cheia de ideia para o ano novo, está pensando em produto novo, como que ela vai melhorar o atendimento do cliente, está pensando num monte de ideia. Não é mais ou menos assim que vocês estão pensando nas coisas de fato que vão acontecer ali de imediato naquele ano? Acho, pelo menos assim, com a maior parte das que eu converso, é sempre assim, é pensar justamente assim, vou colocar o produto no ar, como é que eu vou fazer a campanha, que eu não sei o quê, mas isso é só uma parte do que você realmente precisa para pensar em termos de negócio, né? Então, assim, e a questão toda é que muitas vezes você acha assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, que eu não tenho resultado e tudo mais, e a questão toda não é falta de ideia para o teu negócio. Que tem gente que se acha, inclusive, que não é criativa, né, para a questão de soluções para o seu negócio. Mas a questão toda não é necessariamente a quantidade de ideias, mas é a quantidade do que você implementa de fato. Eu não sei se faz sentido para vocês. Vocês têm essa dificuldade dessa questão de ter muita ideia, mas o que vai realmente, que é praticado, que é colocado em prática, fica perdido no ar? Exatamente. Então, assim, muitas ideias e pouca prática. Exatamente. A Sandra resumiu muito bem isso. Muita ideia e pouca prática, né? E o que vai acontecendo? Se colocar em prática, geralmente, ele tem a ver com a questão dos prazos. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E vocês vão me entender logo à medida que eu for trazendo esse assunto. Agora, geralmente, eu não sei se acontece com vocês, mas começa a colocar um monte de meta. Coisas que você... Eu quero viajar, porque eu quero não sei o quê, que eu quero aquele outro. Mas aí começa aquela história. Beleza, você fez a tua lista dos teus desejos, o que você quer para esse ano. E quando você pensa assim, eu quero viajar, adianta você simplesmente escrever que você quer viajar? Tá, beleza. O que você quer de fato? Eu quero viajar para onde? Eu quero viajar lá para Brasília, eu quero ir lá visitar a Renata esse ano. Só que, por exemplo, não adianta nada eu ficar divagando nesse querer ir para Brasília visitar a Renata se eu não colocar uma data,
se eu não começar a ter uma ideia de quanto que custa para eu poder ir lá visitar a Renata. Porque a partir do momento que a gente começa a mensurar, ter os números, eles são maravilhosos na questão de começar a dar respaldo para a gente efetivamente executar as coisas. Faz sentido? Lá em Brasília e visitar a Renata, ele só fica no desejo, no plano das ideias, enquanto eu não começo a mensurar as coisas de fato. Então, por exemplo, se eu vou lá, olho o meu calendário, olha, a Páscoa tem uma data boa, tem um feriado legal, poderia ser uma data interessante para eu visitar a Renata, beleza. Quanto será que custa ir para Brasília e de volta para eu poder ir lá visitar? Vocês conseguem perceber que a coisa vai se tornando mais concreta? E, a partir daí, você começa a pensar, tenho quantos meses? Como que eu vou fazer um caixa para eu poder chegar nesse resultado? Beleza, como o faturamento que eu tenho hoje, eu consigo encaixar essa viagem ou eu tenho que vender mais para poder encaixar essa viagem? Entendendo o que eu estou querendo? A gente começa a trazer do sonho e do desejo para a gente poder começar a pensar. Isso é o que a gente fala, é o que a diferença entre ter uma meta, ter um desejo, e entre a gente ter um plano para executar esse desejo, aquilo que a gente quer. Está fazendo sentido para vocês? Eu estou pegando aqui uma ideia de viagem, mas isso, gente, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida da gente. Né? E dentro do nosso negócio, eu quero te contar um pouquinho para vocês aqui, que eu acho que faz sentido na minha trajetória, gente. Para algumas, assim, muitas aqui já conhecem a minha história, algumas não. Tem muita gente nova aqui hoje, né? Eu estava vendo pela lista aqui. Até me fala aí, quem que é nova aqui? Quem que nunca veio nas reuniões, ou veio em uma ou duas, que não conhece a minha trajetória na confeitaria? Hoje, em si, é um dia muito especial para mim, e eu quero compartilhar isso com vocês. Nova, primeira vez. Então, deixa eu contar aqui para vocês aqui rapidinho. Não vou tomar muito tempo aqui, porque tem um monte de gente aqui que já conhece, já é que me acompanha de velha aqui, né? Então, assim, o que acontece, gente? Hoje, dia 3 de janeiro de 2023, fazem exatamente 10 anos que eu abri a minha primeira conta no Instagram. 2012 foi um ano muito, muito difícil para mim. Por quê? Porque foi um ano que, lá por setembro, eu iniciei um processo de separação, e no que eu iniciei esse processo de separação, eu descobri que a empresa que eu era sócia do meu ex-marido, essa empresa estava falida, e eu nem sabia disso. Então, assim, foi um período de setembro a dezembro que foi, assim, uma pedrada atrás do outro, tá? Uma coisa atrás da outra. Eu não... Como é que eu posso dizer para vocês? Assim, as coisas não eram contadas para mim, as coisas simplesmente surgiam na minha frente e todo dia era uma avalanche de coisa. Foi um período que eu acho, assim, que eu não sabia o que fazer na minha vida, a não ser chorar, 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 chorar. E com minhas crianças tudo pequenininha, né? Maria tinha 3 anos, Miguel tinha 5. E eu nunca me esqueço que foi assim, naquela virada de ano, que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, o que eu ia fazer da minha vida com 2 crianças pequenas, sem rede de apoio, sozinha e sem dinheiro. E foi quando eu decidi, falei assim, cara, eu sei fazer doce, eu desde 2009, já com festa das crianças e tudo mais, eu já fazia coisas para a festa deles, e eventualmente fazia uma encomenda ou outra, mas eu tinha o meu trabalho como fonte de renda principal e tudo, assim, eu nunca pensei que a confeitaria pudesse ser uma fonte de renda principal.
Só que eu cheguei nessa encruzilhada, ali nessa virada de 2012 para 2013. Gente, eu não tinha, de verdade, assim, eu não tinha dinheiro para ir no supermercado fazer uma compra de R$ 200 e botar dentro da geladeira para os meus filhos. Eu não tinha. A única coisa que eu tinha era a internet, conhecimento com algumas pessoas, as pessoas que já sabiam que eu fazia uma coisa ou outra, e foi aí que eu decidi abrir um Instagram e fui lá no Facebook, meu pessoal, e disse que a partir daquele dia eu estaria trabalhando com confeitaria. Em outras palavras, eu ia viver de confeitaria, e isso aconteceu exatamente no dia 3 de janeiro de 2013. Hoje completam 10 anos. Essa data, para mim, hoje, é uma data muito simbólica. Porque quando eu dei esse passo, eu não dei esse passo por amor à confeitaria. Lógico que eu gostava, era o meu hobby, né? Mas não era assim, ai, não, aquela coisa romântica. Não, gente. Foi simplesmente a única alternativa que eu achei para botar comida dentro de casa. Então, assim, ali eu comecei todo um processo de resolução de início de ano. E eu me coloquei como meta nesse 3 de janeiro de 2013 que eu viveria de confeitaria e que naquele ano de 2013 eu me tornaria referência na minha cidade. Audaciosa, né? Uma pessoa sem experiência nenhuma e se colocar, eu queria estar entre as top 3 da minha cidade. Eu sabia quem era top 1, quem era top 2. Eu queria estar no mesmo nível das duas. Muita audácia, né? Para alguém chegando, sentando na janelinha e começando ali. Pois bem, as meninas falaram ali de estar com medo, de estar ansiosa. Eu estava apavorada. Não era medo, era apavorada, porque eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas, gente, eu não sabia se eu teria grana para pagar a conta de luz, eu não sabia se eu ia ter grana para botar comida para minhas crianças, para começar. A minha primeira encomenda que eu fiz ali nesse mês foi simplesmente uma encomenda que eu recebia metade antecipado e foi para fazer supermercado. Eu me lembro isso até hoje. Até hoje, até hoje. Me lembro, inclusive, dessa pessoa que fez essa primeira encomenda, que foi uma amiga que nem precisava do que ela encomendou, mas porque ela sabia da minha situação, sabe? E então, assim, para vocês que estão iniciando um ano e falam que estão com medo do que vem pela frente, eu sei muito bem o que é isso. Eu não era medo, eu tinha pavor, eu não sabia como que seria dali para frente. Né? Então, assim, eu não tinha ninguém com quem contar, era eu comigo mesmo, e nisso eu mergulhei no trabalho, e eu vou dizer uma coisa para vocês, essa minha meta, eu alcancei não no final de 2013, eu alcancei em julho. Eu já não dava conta de encomenda, eu já estava precisando ter gente para trabalhar junto comigo. Para vocês terem uma ideia. Foi muito rápido. Aí alguém pode dizer assim, Ju, se foi sorte. Sorte o caralho. Fico puta quando alguém me fala um troço desse. Porque só eu sei o quanto que eu trabalhei para alcançar esse resultado. Lógico, tipo assim, insanamente, inclusive, sabe? Eu tive períodos, lógico, isso depois me adoeceu e tudo mais, mas, por exemplo, eu tive períodos de acordar na quarta-feira e dormir no sábado, porque eu pegava tudo o que me aparecia, tudo. E não era só por dinheiro, é porque eu queria realmente estar em todos os lugares para as pessoas falarem de mim.
E isso, o que era isso? Era um plano. Eu queria algo. E eu fiz, e eu comecei a executar e fazer ações, porque eu queria que as pessoas falassem de mim, eu queria ter visibilidade. Então, eu não neguei nada durante 6 meses para me fazer presente, entregando sempre muito mais do que me pediam, sabe? Muito mais do que me pediam. Por quê? Porque eu estava numa condição que eu precisava fazer aquele over delivery. Isso era o meu plano. E isso, gente, era pensado. Eu nunca entreguei um projeto para alguém que eu prometia mundos e fundos. Nunca. Por quê? Porque eu sabia que eu ia entregar melhor do que eu estava prometendo. E isso fazia com que eu fidelizasse cliente. Gente, eu tenho cliente que me procura até hoje, e fazem 3 anos que eu não faço encomenda. É uma loucura. As clientes me ligam, entram em contato comigo no Natal para pedir indicação. Quem eu indico? Isso é o quê? Confiança. E eu conquistei isso. Lógico que nessa década toda, galera que sabe a história mais de perto, cara, eu tomei cada porrada, porque é o tipo da coisa assim, gente, se ali naquela época eu achava que eu estava no fundo do poço, meu Deus do céu, gente, eu descobri que esse tal desse poço tem alçapão que não acaba mais. Tudo que está lá embaixo pode descer ainda mais, você pode ir bem lá embaixo. Depois disso, eu perdi apartamento, eu perdi carro, eu perdi tudo, 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 tudo. Foi um monte de coisa, mas eu estava lá, trabalhando, 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 trabalhando. Tipo assim, todo o tempo todo parecia que era atropelado pelo caminhão, parecia, sabe aqueles filmes de zumbi? Que vai lá, mata o zumbi, dá porrada, atropela. Lá estava o zumbi levantando, vamos começar tudo de novo, que não tinha jeito, não podia parar. Né? E, enfim, só que chegou um momento, desse tempo todo, eu comecei a ver a questão do peso da idade. Para quem não sabe, hoje eu tenho 51 anos, esse ano eu vou fazer 52 anos. E eu comecei a pensar o seguinte, pensar na minha vida dali para frente. Será que com 60 anos eu ia querer ainda estar produzindo naquele ritmo insano? Como que seria isso em termos da minha saúde? Né? Então, questão de, por exemplo, assim, todo final de ano eu passei a ter... esse meu pulso, que ele ficava desse tamanho, gente, de inchado. Todo final de ano. Aqui, eu tinha uma dor crônica na escápula, que era uma coisa horrorosa. Então, eu comecei a pensar, eu falei assim, nesse ritmo, eu não aguento 10 anos trabalhando como eu estou trabalhando, né? Por mais que, por exemplo, assim, lógico, chegou um período, eu não ficava mais nessa insanidade de virar à noite, não. Eu acertei o ritmo, eu construí as coisas direitinho, tanto é que isso é uma coisa que hoje eu ensino para as minhas alunas. Eu não quero ninguém virando noite, e graças a Deus elas fazem isso muito bem, né? Então, assim, eu entrei depois num ritmo certo, mas mesmo assim, vocês sabem, nosso trabalho é braçal, ele nos exige fisicamente. Talvez você que seja aí uma mocinha, com seus 30 anos aí, me diga que está tudo bem você vir à noite, no outro dia seguir tua vida, cuidando dos teus filhos, da casa, e no outro dia você vira de noite. Só que isso tem prazo. Isso em breve acaba, tá? Então, por exemplo, assim, aí foi outra decisão que eu tomei, que eu, por exemplo, assim, eu queria trabalhar dentro da confeitaria, mas eu queria ir para um outro caminho que não precisasse só executar, né? Então, foi quando eu fiz um outro plano para mim, que seria
gradualmente, eu fazia todos os doces de uma festa, tá, gente? Tudo, menos bolo, mas o resto era tudo. Então, assim, gradualmente, a minha ideia foi largar as festas, depois eu fiquei mais um ano só com os biscoitos, depois meu plano era, tinha data para terminar, para parar de pegar as encomendas dos biscoitos, e foi isso que eu fiz, eu fui colocando data. Por exemplo, as festas eu encerrei em 30 de novembro de 2018, os biscoitos encerrar em 30 de novembro de 2019, encomenda de festa, né? Que depois eu só peguei o Natal. Só que isso foi decidido lá em 2017. Aonde que eu quero chegar quando eu falo da gente traçar planos para a gente? Não é uma coisa imediata de uma ação que eu vou ter para resultado ali daqui a um mês. Então, a gente tem que começar a pensar no que a gente quer para a vida da gente de fato. E com isso, a gente vai trazer para o nosso dia de hoje qual é a semente, qual que é a ação, o que eu vou plantar hoje para eu ter o resultado que eu quero lá na frente. Vocês estão captando a minha mensagem? E eu sei que muitos de vocês estão pensando no óbvio, no dia a dia de vocês aqui. Lógico que eu tive um período que realmente eu só fazia para pagar o boleto da próxima, o próximo boleto que ia chegar, gente. Mas muito rapidamente, isso foi para estancar uma situação, mas muito rapidamente eu já fui vendo que não dava para ser assim. Que eu já tinha que começar a ir plantando e semeando algo que eu quisesse colher mais para frente. E não ali de imediato. Né? Aí, ó, a Rose, quero abrir uma loja de doces, já está no planejamento do ano que vem. Já vai começar com a fachada, Rose. Você já está no rumo. É bem isso daí. Né? Então, assim, a gente tem que começar a jogar as sementes hoje. Por isso é importante a questão do plano. Né? Então, assim, e quando a gente começa a colocar prazos nessas coisas que a gente quer, a gente perceber que toda semana ela conta para esse nosso prazo, ela é importante, que cada dia é importante, que cada momento é importante. Porque quando isso fica só no plano das ideias da gente, a gente tem essa sensação que, um dia isso vai acontecer. Gente, o tempo escorre pelos dedos que a gente nem percebe. Quantas pessoas durante um ano inteiro coloca lá como meta, beleza, eu quero viajar mais esse ano, mas é o que eu falei. Tu não diz quando tu quer viajar, tu não faz o orçamento da viagem. Chega no dia 31 do outro ano, você não viajou nem para o município vizinho. Você não foi para lugar nenhum. Você não fez nada da tua vida. Você não emagreceu como você disse que ia emagrecer. Você não leu um livro que você disse que ia ler. Você não fez porra nenhuma. Por quê? Porque você não faz o todo dia. E o todo dia pode ser pouquinho. Que se você disser que vai ler... Hoje eu estava falando com uma aluna lá pelo direct e estava falando para ela a questão do livro. Diga que tu vai ler uma página por dia, gente. Se você ler uma página por dia, que o livro tenha 300 páginas, no final do ano você leu um livro inteiro. E não nenhum, como acontece que entra ano e sai ano, acontece que você não lê nenhum livro. Sabe? Então, são essas... a gente pensar nessa questão do outro ano e tudo mais, é muito isso.
né? Então, assim, a Camila está falando, fica ansiosa, que falta apoio, negócio de família. Gente, isso é outra coisa que a gente tem que pensar, é ambiência, tá? Ambiência. Por que colmeia, por que esse ambiente aqui dessa aula, ele é tão bom? Por quê? Porque aqui é todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo que entende as dores e os desafios que a gente vive. Você tem a gente tem que ter apoio de quem vive o que a gente vive, e não gente de fora, que as pessoas não vão entender. E está tudo bem. Cada um segue seu ritmo de vida, suas coisas, e está tudo certo, não tem problema, não. Aí a gente busca o ambiente certo para a gente estar, para a gente contar com apoio. Isso que é importante. Então, assim, eu quero pegar aqui para vocês, disso que eu estou falando, o exemplo do Natal. Lá em setembro do ano passado, eu fiz o workshop Natal 3X, com uma pancada de estratégia lá, e a gente iniciou um planejamento de 3 meses, que era para outubro, novembro e dezembro. Cada dia, cada semana, tinha ações para a galera fazer. E quem aplicou, de fato, gente, quem aplicou esse workshop, as coisas tudo direitinho, teve resultados. Dá uma olhada aqui, ó, nisso aqui que eu recebi. Olha só, essa da aluna aqui, ela falou que o ano passado ela tinha feito R$700. Esse ano, ela faturou no Natal dela 5.490. Gente, olha o salto. Depois eu fiquei sabendo que a meta dela era 5.000, ou seja, ela passou. Maravilhosa. E a meta do Natal dela era 38.000. Chegou a 43.500. Tá bom, né? Não tá bom para vocês? O que vocês acham? Eu gostei. Outra aqui, foi fazendo, tal, não sei o quê, tinha algumas coisas pronta entrega e foi lá, ó, sentou o pau, vendeu tudo, chegou a 13.500. Tá ótimo. Eu sei disso, a trajetória dela, tinha mês que não chegava a fazer 2.000. Se a gente analisar direitinho aqui, ó, quantos meses ela fez numa única data? Essa daqui, a meta era 15. A coitadinha, ficou lá em 13.331. Gente, qual é o negócio que faz 13.300? Tá bom demais. Essa daqui é a questão do apoio de casa, né? Ela tinha a meta de 15.000, que ela nem contou para o marido dela, porque ia tomar um pau, né? Que ele ia dizer que estava doida. Pois é, mas chegou em 20.000. Então, assim, agora, o que eu falo para vocês aqui que essas pessoas têm em comum, além de elas executarem uma estratégia para alcançarem esses resultados? Elas seguiram um plano com foco em 3 meses. Elas tinham o que fazer e elas seguiram o que precisava fazer. Elas não ficaram naquela coisa que muita gente tem, eu tenho uma meta, 5.000 nesse Natal, aí faz um cardápio e entra em oração, achando que vai ter resultado. Gente, não é isso. Vender não é isso. Juliana, com exceção da Marta, que tem loja, que abriu loja há 2 anos, todas trabalham em casa. Todas trabalham sem equipe, essas pessoas. Essas pessoas trabalham sem equipe. Tá? Uma, inclusive, que até falou comigo ali, que a meta dela era 15, fechou em 13.300, essa pessoa está fazendo um doutorado paralelo a essa atividade. Olha que doideira. Né? Então, ou seja, o que eu falei para ela, amiga, tu está de parabéns, sozinha
e com um doutorado em curso, que quem sabe o que é um doutorado sabe a quantidade de coisa que tem que ler e fazer, que é uma loucura, né? Então, assim, é uma doideira, gente. Né? Olha ali a Lu falando que a meta era 5, foi para 10 e pouco, exatamente, a outra 15, mas fechou 13.800 trabalhando sozinha. Então, gente, é isso, mas é seguir um plano. O que aqui 3 meses concentra? Isso que eu quero trazer uma coisa para vocês. Vocês já pensaram nesse negócio? Tem um resultado muito grande no Natal e na Páscoa. Por quê? Porque vocês têm um prazo para acabar. Aí vocês ralam um pouco para fazer as coisas que tem que fazer. Aí você faz tudo para bater a meta. Aí você arruma motivação onde não tem, você está cansada, mas você faz. Você corre para cumprir as tarefas. Por quê? Porque você tem prazo. É ferrão na bunda o tempo todo. Você não desperdiça tempo. Todo minuto conta. Vocês já repararam nisso? Que é bem assim? São datas que têm mais apelo comercial? Sim. Então, são datas que têm mais apelo comercial? Sim. Mas vocês hão de convir comigo que todas vocês trabalham mais focadas nesse período do que o resto do ano. Porque vocês têm prazo. E por isso vocês têm mais resultado. Porque tem gente que, mesmo com essas datas, com esse apelo grande de venda e tudo mais, não tem resultado. Mas não tem resultado por quê? Porque não tem estratégia e não tem foco. Não cumprem as coisas que precisam fazer, vão deixando lá e a coisa vai acontecendo e não tem resultado. Mesmo isso que eu falo sempre, gente, cara, Natal e Páscoa, tu vende até cocô enlatado. Laço, garrafa d'água com laço, tu vende tudo. Tu vende tudo. Quem não vende é porque não tem estratégia. Aí, ó, quando tem essas campanhas grandes, eu travo. Trava por quê, Camila? Tu não gosta de dinheiro? Qual que é o problema? Entendeu? E são essas questões que a gente tem que começar a se perguntar. Então, assim, o que eu quero trazer hoje, nesse início de ano, para vocês, é isso que vocês têm que entender, que essa energia que pensam para Natal e para Páscoa, vocês têm que ter essa energia para o ano todo. Aqui, né, eu trago até essa frase do Aristóteles, né? Tudo que a gente faz, a gente é aquilo que a gente faz repetidamente, gente. Excelência, resultado, isso não é uma coisa assim esporádica que acontece, mas ela é um hábito, é a repetição. Eu sempre dou de exemplo aqui para vocês. Em julho, como eu comecei essas aulas no Zoom, que eu fui chamada de doida, que ninguém ia me assistir no Zoom, eu comecei com 2 pessoas. Mas eu continuei todas as semanas. A única semana que eu não fiz desde julho foi a semana que meu pai morreu. Mas eu fiz todas as semanas. Isso é o quê? Consistência. E hoje eu consigo dar uma aula que tem 70 pessoas aqui. É a repetição. Só que, por exemplo, assim, o que acontece? Tem uma... Isso mesmo, Isliana, você era uma das 2. E o que acontece? As pessoas, na primeira tentativa de qualquer coisa da execução do seu plano, desistem. Continuam. Elas arregam. E por isso que acabou não tendo resultado. Porque muitas vezes não é na primeira oferta, não é na primeira campanha, não é na primeira vez que você lança um produto que você vai ter resultado. Mas você tem que insistir. Então, isso que vocês têm que começar a pensar. Abrir a cabeça nesse sentido. Né?
Então, assim, a questão de que eu tenho proposto para as minhas alunas agora é o seguinte, que é o que nós vamos trabalhar muito esse ano. A gente começar a fazer um plano de ação mais enxuto, de meses em vez de um ano, que isso vai deixar de ser tão grande para você. Mas mesmo esse plano de ação para 3 meses, ele tem que ser pensado, ancorado pelos nossos sonhos maiores. É o plantar pequenininho agora para a gente colher o grande. E por que isso dá muito certo? Que é o que a minha proposta, que eu quero que vocês repitam no Natal, que vocês repitam na Páscoa, esses 3 meses. Por quê? Porque aumenta o foco de vocês naquilo que vocês querem atingir. Por quê? Porque o prazo está perto. Vocês não vão chegar em janeiro e falar, não, mas eu quero conquistar isso, mas chega lá em janeiro, não, mas é só para dezembro, então você dá uma enrolada ali. É igual o peso. Vamos dar o exemplo da dieta. Aí eu quero chegar com 55 quilos lá no final de 31 de dezembro. Mas só que hoje é dia 3 de janeiro. Aí eu vou comer esse docinho aqui, amanhã eu compenso. Aí passou janeiro inteirinho, tu continua nessa palhaçada. Aí quando você vê a julho, já vai dando uma apavorada, que tu não perdeu 1 quilo. Aí você começa meio que no foco. Aí só que, puta, mas julho é férias de criança, né? Não, deixa que em agosto eu pego firme. Só que tu não pega. Aí tu vai começando a entrar num monte de data, um monte de coisa, e quando você vê, você está lá naquele final de ano, talvez com o mesmo peso que você começou o ano, ou até às vezes mais gorda, que isso já aconteceu comigo. Então, se você pensar nesse prazo curtinho, vamos colocar aqui, quero perder 1 quilo por mês, 3 meses, 3 quilos, né? No final de 3 meses. Parece pouquinho. Mas só que tu sabe que você não pode perder a data de hoje, não, porque março está aqui, na cara do gol. Só que se em abril você perdeu esses 3 quilos, você faz mais um planejamento de 3 meses para mais 3 quilos, 1 quilinho por mês só. Você entende que no final de 12 meses, você perdeu 12 quilos? Então, quando a gente começa a pensar, a Geisiane, é horrível trabalhar em curto prazo, como você diz, apagar incêndio e trabalhar na urgência. Não, isso daqui não é o que eu estou falando. Aqui, por exemplo, assim, não é trabalhar na urgência, é você trabalhar com foco. É uma coisa bem diferente, tá, Geisiane? Por quê? Porque você realmente vai dar foco nas coisas, sabe? Então, dentro de prazos factíveis do que você pode conseguir fazer em 3 meses. E outra coisa, não peguem leve com vocês, porque vocês podem muito mais do que vocês dão. E isso eu falo para vocês e eu falo para mim também. A gente é capaz de muito mais do que a gente faz. E eu não estou falando de esforço físico, eu estou falando de esforço inteligente, de pensar em ações que vão trazer mais resultado para a gente. A gente é muito mais capaz do que a gente consegue imaginar. Então, a gente tem que parar de se subestimar e não colocar a cabeça para pensar. Com esse plano de 3 meses, a gente começa a ter a urgência de cada dia. A gente sabe que tem que fazer o que é necessário. É foco. O que eu preciso fazer hoje? Você vai lá e você executa. E você começa a observar mais o que você está fazendo, ou seja, você começa a enxergar oportunidades. Você começa a plantar sementes para um próximo ciclo. Porque muitas vezes, quando você tem um muito longo, você não tem nem essa paciência de ir plantando agora para colher lá na frente. E isso tudo acaba fazendo o quê? Que é a maior matadora
de sonhos e realizações? A procrastinação. Você diminui, quando você concentra esse prazo, você diminui a procrastinação. Sabe? Então, gente, isso é uma proposta que eu quero trazer para vocês, da gente começar no pequeno, trabalhar no pequeno, concentrado, para a gente poder, aí terminou esse ciclo, beleza, vamos começar outro. Terminou aquele ciclo, a gente começa outro. Essa que é a ideia. E quando a gente pensa desse jeito, a gente começa a entender que, na verdade, esse refresh que a gente está tendo agora no final do ano, nós vamos ter 4 vezes no ano, que a gente vai trabalhar essas 12 semanas focada, concentrada, e 1 semana de folga. 12 semanas concentrada e focada, 1 semana de folga. Essa folga, no caso, para a gente replanejar, a gente recomeçar, né, o ciclo, né? E assim, e por onde que começa esse plano da gente? Por esse objetivo macro que eu falei, é aquele sonho de vida, o que que você quer? Qual que é o teu desejo maior? E a partir dele você vai traçando essas metas. Um exemplo que eu dei para vocês, quando eu queria parar com a produção. Quando eu queria parar com a produção, eu tinha que começar a focar nas aulas, que era o meu plano. Então, por exemplo, assim, eu tive que começar a fazer ações que me levassem para o caminho das aulas, que isso não aconteceria da noite para o dia. Tanto é que eu fui fazendo isso tudo durante 2 anos. Em 2019, eu me propus a fazer 52 lives, ou seja, 1 por semana. Mal sabia eu que 2020 viria uma pandemia em que eu estaria pronta para aquele novo cenário que se apresentou. Em 2019, eu comecei a estudar com mais dedicação sobre marketing digital. Por quê? Porque eu queria ir para outro caminho. Não foi da noite para o dia. Então, isso que a gente tem que começar a pensar. Então, por exemplo, eu tenho um plano lá para frente. Olha só, vamos pegar o exemplo da Rose aqui. A Rose falou que ela quer abrir uma loja o ano que vem, né? A Rose... Então, o que a Rose tem que começar a pensar nesse ano? Primeira coisa, ela tem que botar uma data para essa loja. Quando que ela quer essa loja sendo inaugurada? Vamos colocar que a Rose coloque lá janeiro de 2024. O que a Rose precisa começar a pensar agora? Quais são as ações que ela precisa para essa loja? O que essa loja precisa? Onde que vai ser essa loja? Vai precisar de equipamento? Vai precisar... Ou seja, ela tem que trazer essa loja para números. Para quê? Para que esse ano ela comece a fazer o pé de meia para o investimento dessa loja. Ela vai, de repente, dar entrada, ela que em janeiro, quando será que ela vai entrar com a reforma dessa loja? Quando será que ela vai começar o pedido de alvará dessa loja na prefeitura? Tem que começar, ela já tem que ter uma ideia de quando ela vai fazer essas ações esse ano. Porque senão vai chegar em janeiro de 2024, a Rose não tem essa sala aberta, essa loja aberta. Vocês estão entendendo que o plano começa... a gente tem que começar a pensar no que a gente quer, nessa parte maior, nesse desejo maior que a gente tem, para a gente trazer para a terra o que a gente vai plantar agora. Ontem eu dei um exemplo para as alunas. A minha filha, ela quer uma viagem em setembro do ano que vem. É uma viagem que ela é relativamente cara para mim, para minha realidade.
eu vou começar a fazer uma reserva para essa viagem esse mês. Uma viagem que vai acontecer em 2024. Mas se eu não começar hoje, essa vai chegar a setembro de 2024, essa viagem não vai acontecer. Por quê? Porque eu não vou ter grana suficiente para lá. Eu não posso contar que eu vou ganhar numa mega-sena do final do ano, que vai cair um dinheiro aqui, que o meu negócio isso e aquilo. Não, eu vou contar com a minha realidade hoje. Se, lógico, acontecer coisas bacanas aí no decorrer do tempo e que venha mais dinheiro, que não sei o quê, ótimo, perfeito. Eu tendo um cenário futuro do que eu quero, eu trabalho com o que eu tenho hoje. E é isso que eu quero que vocês pensem, a mesma coisa da Rose. Pode ser, vamos colocar que a Rose, lá em julho, receba alguma indenização de algum troço, alguma coisa, um dinheiro que ela nem esperava. Que ótimo, ela vai poder agilizar a abertura da loja dela. Só que pode acontecer como não pode acontecer. Então, ela tem que trabalhar com a realidade que ela tem hoje, de começar a já pensar isso lá da frente. Então, assim, gente, essa é a questão toda da gente começar a pensar como que a gente vai construindo esses marcos para a gente chegar no objetivo que a gente quer lá na frente. Isso pode ser, inclusive, para uma aposentadoria. Vou começar a guardar hoje. Então, quais são esses passos para você traçar essas coisas que a gente está colocando aqui? Estabelecendo tua visão de longo prazo, escrever a tua meta para as 12 semanas. O que você quer que aconteça nessas 12 semanas? E você vai construir o teu plano de ação. Beleza, para eu conseguir fazer isso em 12 semanas, aí, o que você precisa fazer? Preciso fazer isso, isso, isso e isso. Ok. Aí você vai implementar um controle de processos. O que é implementar um controle de processo? Gente, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, muito simples. Ó, a proposta é colocar uma meta profissional, uma meta pessoal e uma meta para a tua saúde, que é muito importante. A saúde, gente, é o pilar de tudo. Se você não cuida da tua saúde, você não cuida da tua família, você não cuida do teu negócio. Então, isso tem que ser prioridade na vida de vocês, tá? Então, por exemplo, assim, eu faço um controle muito simples que vai aqui na minha agendinha, aqui, ó, que eu anoto aqui, ó, meu peso diário. Por que você controla seu peso diário? Você é doida, tem médico que fala para não controlar. E é engraçado que eu sempre fiz isso, e agora eu estou lendo um livro que o psiquiatra, é escrito pelo Arthur Guerra, e o psiquiatra fala para os pacientes deles mandarem o peso deles todos os dias. O controle do peso da gente está ligado diretamente ao nosso estado emocional. Eu controlo o meu peso diariamente, vocês sabem por quê? Porque eu tenho um descontrole, eu tenho compulsão alimentar. Então, se eu como demais, isso nitidamente é um dia que eu estou com mais ansiedade. Então, eu controlar o meu peso todo dia, isso me dá um norte, não só para os meus objetivos de que eu quero emagrecer, assim, assim, assado, mas também como ele me mostra que talvez eu não esteja muito bem. É um sinal, é como se fosse o meu painel do carro, um alerta piscando. Então, eu controlo diariamente isso daqui. Outra coisa, meditação. Medito há anos, mas eu faço um controle diário. Por exemplo, para os meus 3 meses agora, é 90 dias. Estou aqui, ó, marcando 3 de 90. Eu vou marcar aqui direitinho quantas que eu estou fazendo. Leitura. Eu estava muito desregrada na questão dos meus livros. Eu quero começar a ler, voltar a ler um livro por mês. O livro que eu escolhi nesse mês, ele tem 223 páginas. Dividir pela quantidade de dias do mês, deu 8 páginas por dia. Então, isso que eu vou me policiar a ler todos os dias. 8 páginas, para que no final desses 30 dias eu tenha lido esse livro.
Atividade física. Quantas vezes que você se predispôs a fazer uma atividade física aí durante o dia? Gente, e atividade física, façam qualquer troço, que seja uma caminhada de meia hora, que quer conversar com 15 minutos, que seja, sei lá, flexão ali, um treino no YouTube. Faça alguma coisa, mas faça. Vai fazer quantos dias por semana? 5? Você vai fazer 3? Não sei. Eu calculei aqui, no final de 3 meses, eu tenho que ter 66 práticas de atividade física. Então, hoje, estou no 3º dia. Então, a gente implementar esses processos é meio caminho andado, mais do que meio caminho andado. Inclusive, no workshop que eu fiz, né, o workshop no Plano 2023, eu falo isso, que traz isso no livro, traz um estudo, que quem implementa controle das ações que tem que executar, tem 85% de chances de ter resultados, do que as pessoas que não anotam nada, não anotam o que estão fazendo. Que é aquilo que eu falo, a galera fala o que quer, ela não escreve, ou seja, ela não traça um plano de ação, e pior, ela não implementa um controle de processos. Por isso, não tem resultado. Que quando você tem, você consegue colocar isso em prática. Você consegue medir, você não se tapeia dizendo, eu li ontem, não li, tal, não sei o quê. E isso daqui, gente, eu estou dando exemplo de vida. Mas teu negócio. Tem gente que fala que não vende nada, que não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas quantas ofertas tu fez essa semana? Quantos posts você fez? Quantas mensagens que você mandou lá para os seus clientes, ofertando os seus produtos? Quantos stories você está fazendo por dia? É muito fácil chegar a dizer que não está vendendo, que isso, que aquilo, mas não faz porra nenhuma, não faz por onde. Gente, as questões, elas não, assim, a venda, o negócio da gente, ele não acontece simplesmente porque a gente tem uma conta do Instagram. Ou porque a gente tem um WhatsApp Business instalado. Pecinha atrás dessas ferramentas tem que se movimentar. Porque senão as coisas não acontecem de fato. É da nossa ação que a gente vai trazer o resultado que a gente quer. Simples assim. Não tem outra questão. É igual assim, eu fiz uma live agora no final do ano, aí tinha uma pessoa chateada, dizendo que não tinha vendido uma única sobremesa dela de Natal. Eu falei, meu Deus, mas não pode, o que está acontecendo? Aí até a Mariazinha estava comigo, a Mariazinha entrou na conta dessa pessoa. A última postagem dessa pessoa tinha sido dia 18 de setembro. Então, agora me fala que a pessoa, como que a pessoa vai vender alguma coisa se a pessoa não faz por onde? Ela quer um milagre na vida dela, ela não quer fazer venda, ela quer milagre. Cara, Deus tem muita coisa para fazer, tem muito BO na terra. Pô, o cara, por si só, não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte também. Ficar só esperando que o divino atue, que descubra que você existe lá para vender teus negócios. Não é bem assim, não. Faz as coisas que você precisa fazer. Então, isso é algo que eu estou trazendo para você hoje, para você começar a pensar, colocar suas coisas, pensando o que eu quero, de fato, para o meu negócio, para a minha vida. Escreva essa tua meta para o teu negócio, para a tua parte pessoal e tudo mais. Pequeno, vamos começar pequeno, vamos trabalhar 12 semanas. Depois você repensa e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo.
e escrever o que você precisa fazer para você ter esses resultados e controlar esses resultados. E não adianta nada só o troço achar que vai brotar. Se olhar se você realmente está fazendo. Você é chefe de você mesmo. Quando você trabalha em CLT, você não apresenta relatório de produtividade, você não tem que apresentar tarefas feitas. Por que você não faz as coisas que você precisa fazer? Por que você não é uma chefe eficiente, cobrando de você os resultados que você precisa para você ter a vida que você quer ter? Então, assim, isso é algo que você precisa fazer e ninguém vai fazer por você, só você. Só você. E agora, isso é uma coisa que, se você prestar atenção agora, hoje, no dia que eu estou falando, se você começar a planejar a partir da semana que vem, segunda-feira que vem, você vai reparar que essas 12 semanas vão acabar exatamente na semana de Páscoa. Alguém já tinha parado para pensar nisso? Eu já, porque eu já fiz meu planejamento todo do trimestre. E tenho alunas que já fizeram também. Então, vai acabar exatamente na semana de Páscoa. E, ou seja, o período perfeito, porque você termina essa campanha e o que acontece? Você descansa na outra, na 13ª. Então, assim, é um início de ano mais do que perfeito. Então, assim, por isso eu quis trazer esse assunto para vocês hoje. Semana que vem, ó, a gente vai começar já os nossos projetos das mentorias e tudo mais. E, assim, é um período muito bom para a gente realmente, para quem quer fazer esse 2023, começar fazendo esse planejamento das suas ações. E quanto mais detalhe tiver ali, ó, melhor vai ser para você colocar em prática. Sabe? Qual que vai ser minha ação de venda dessa semana? Quando que eu vou tirar foto dos meus produtos? Quando que eu vou fazer um protótipo dos meus produtos? Sabe? A precificação, enfim, quais são as ações? E lembrando que você tem 3 meses aí que você tem que vender antes da Páscoa. E o teu dia a dia, como é que você vai trabalhar isso? Por quê? Porque são ações que vão acontecendo paralelas e que você precisa dar conta de tudo, né? Fazer esse equilíbrio dessas questões. Então, assim, é fundamental para quem quer ter um negócio de fato, é ter um planejamento dessas ações. E eu trago esses assuntos aqui, que são assuntos que não são falados. Gente, vai te vir aqui só te trazer a receita do sucesso, a receita que vai vender mais, a receita que isso e aquilo. Não, eu não estou te trazendo receita. De vez em quando até arrumo umas receitas também. Mas o que eu quero te trazer aqui é uma mentalidade, que essa mentalidade é que vai botar dinheiro no teu bolso. Porque habilidade técnica, habilidade confeiteira, isso com certeza quem está aqui já tem. O que falta é essa mentalidade estratégica de uma empresária, de uma dona de um negócio. Vocês concordam comigo? Porque talvez nunca ninguém ainda nem tinha pensado sobre essas coisas. Camila, você está vivendo num ambiente nocivo, tá? Vou te dizer isso. Porque, por exemplo, assim, se nem você acredita na precificação dos seus produtos para você vender, amiga, isso ninguém vai fazer para ti.
sabe? A primeira coisa é você que tem que acreditar no teu produto, você tem que acreditar na precificação, entendeu? E o teu marido faz o doce ele comer, ele não tem que dar palpite, nem você tem que conversar com ele sobre isso. Você tem que trazer, conversar sobre isso num ambiente onde que as pessoas te entendam, tá? Então, assim, e ele tá lá na dele e tudo mais, gente. E aquela velha história que a gente sempre fala, você vai vender Mercedes, você não necessariamente precisa ter uma Mercedes. Então, está tudo bem. E é caro, talvez, para o teu bolso, mas não para o teu cliente. Sabe? Então, assim, a gente precisa dar idade que acaba travando o negócio de vocês, o desenvolvimento de vocês, gente. Sabe? E todas essas coisas que eu estou colocando aqui para vocês, essas ações e tudo mais, isso também ajuda nessa mentalidade forte. Isso ajuda a gente derrubar esse tipo de barreira. Por quê? Porque você começa a executar. Você começa a fazer. E essa questão, principalmente da barreira de preço, ela é quebrada no momento que você faz a primeira venda num preço correto. Você nunca mais vai pensar em praticar o valor mais barato, nunca mais. Mas para que você faça essa primeira venda do preço correto, você tem que agir e não ficar travado. E isso é com todo mundo, tá, gente? Todo mundo passa por isso, né? Então, para quem, assim, você não está sabendo, gente, na semana que vem eu vou começar um projeto com uma turma nova, que a gente vai criar juntas esse planejamento para os próximos 3 meses, para que elas possam atingir essas metas. E como que vai acontecer isso? Deixa eu explicar aqui para vocês. Deixa eu fechar os microfones aqui, gente, para não vazar som na gravação, tá? Como que vai acontecer isso? A nossa primeira semana desse nosso plano de ação, que vai ser no dia 11 de janeiro, às 14 horas, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão definir a meta de faturamento de vocês. Isso tudo vai estar embasado em conteúdo à parte, gravado, tudo direitinho, mas nesse dia a gente vai ter esse encontro ao vivo para a gente discutir essa questão da meta de faturamento do negócio. É o teu ponto de partida. Por quê? Porque se você não conhece, se você não sabe quanto que você precisa, como é que você vai estipular uma meta de faturamento? Né? Então, você precisa saber como que você vai fazer isso para ter o ponto de equilíbrio do teu negócio, ou seja, qual que é o teu valor mínimo de faturamento para você pagar todas as contas que vocês precisam. Por exemplo, dei o exemplo da Rose aqui, que a Rose quer abrir um negócio o ano que vem. A Rose, no faturamento dela para 2023, a Rose já tem que incluir ali uma fatia para a reserva que ela vai fazer para o investimento do negócio dela, investimento futuro. Isso tem que sair lá dessa meta de faturamento dela. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante a gente trazer para aquilo que a gente quer, o que eu quero de futuro. E isso vai ficar mais claro para você trazer essa tua meta de faturamento de negócio. Nessa segunda semana, a gente vai ter o quê? A criação do mix de produtos. O que é a criação do mix de produtos? Gente, vocês precisam ter uma variedade de produtos ou de apresentação dos produtos de vocês. Para quê? Para que esse mix de produtos ele consiga atingir a tua meta financeira de uma forma inteligente, que te demande menos esforços. Por exemplo, eu vi esses dias uma pessoa, um depoimento na rede social aleatório, não sei nem de quem é, mas a pessoa estava feliz da vida porque ela fez R$6.000 fazendo 1.750 biscoitos. Gente, faz a conta aí. Eu morri de pena dessa pessoa.
R$ 6.000 é um dinheiro significativo. Mas olha a quantidade de esforço que ela fez para fazer 1.750 biscoitos para faturar R$ 6.000. As minhas alunas não teriam feito nem a metade para chegar nesse valor. E isso é o quê? É através da criação de mix de produtos. A gente tem que ser inteligente para colocar produtos e apresentações diferenciadas para quê? Para a gente chegar na nossa meta e de uma forma que não nos desgaste absurdamente. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa ter essa consciência de como montar um mix, né? Então, nessa segunda semana, eu vou ensinar a galera, a gente vai trabalhar, e como é uma mentoria, todas vão poder falar, a gente participar e ter ali um brainstorm de como vai, para cada situação, criar um mix de produtos para cada uma. Na terceira semana, a gente vai falar sobre as campanhas de vendas. Como que eu vou trabalhar semanalmente formatos de campanhas diferentes para quê? Para ir gerando esse boom de vendas, as ofertas que a gente vai fazer diferenciado e tudo mais, para divulgar, para ativar cliente, ou seja, ter venda constante. Você não ficar dependendo só de Natal, só disso, só daquele outro. Não, eu tenho que ter regularidade nesse meu faturamento. Então, esse é o nosso objetivo dessas campanhas de vendas. O que nós vamos fazer toda semana para levar para frente essa questão das campanhas de vendas, né? Então, esse que vai ser o terceiro encontro. Na quarta semana, é o fechamento de tudo. Então, que aqui agora, você já estipulou, né, teu mix, as campanhas e tudo mais. Então, agora a gente fecha isso tudo. Provavelmente vai ter muitas dúvidas, vamos tirar todas essas dúvidas. E isso tudo, você vai pegar todas essas informações do que a gente trabalhou nesse mês, e ali a gente monta o plano para executar essas campanhas em 3 meses. E isso, gente, você vai aprender a fazer e você vai replicar isso o tempo todo, continuamente. Então, assim, como que vai ser isso? É uma mentoria em grupo, é a Rony Cash. Vocês vão ter um acompanhamento por 30 dias, que vai ser a partir do dia 11 de janeiro, que é o dia que vai começar, né? Efetivamente, é o nosso primeiro encontro. São 4 encontros em grupo comigo ali. A gente vai ter um grupo... Opa, volta aqui. Um grupo do WhatsApp exclusivo das alunas, né? Para a gente passar as informações durante esses 30 dias, para poder tirar as dúvidas e tudo mais. Esses encontros são gravados, vão estar disponíveis lá por 1 ano dentro da plataforma. Já tem conteúdo lá dentro da plataforma disponível. E o que é esse conteúdo? Desse pacote de bônus, que eles vão ser o pilar do que nós vamos fazer dentro dessa mentoria. Tem o CPA, que eu comece por aqui, que é um curso completo de mentalidade, profissionalização do seu negócio. Se você ainda não profissionalizou, não registrou o teu negócio e tudo mais, você vai aprender tudo direitinho. Você tem toda a parte de precificação, com uma planilha toda vinculada, toda direitinho. Essa planilha, assim, tanto é que esse curso, até dia 31, ele era vendido, não vai ser vendido mais, é um curso que vai ser exclusivo das minhas alunas de mentoria, tanto da Rony Cash quanto da Colmeia. Só essas alunas vão ter direito a esse curso a partir desse ano. O Colmeia Weekend, que foi um treinamento de vendas, que foi gravado, ou seja, se você não sabe vender, você vai aprender. O desafio do cliente ideal também, não sei como definir meu cliente ideal, você vai aprender. E tem ainda todo esse e-book aqui que vai ancorar esse conhecimento aqui. Paralelo a isso, somente essa semana, quem se inscrever nessa semana, que vai até sexta-feira, só até agora, essa oferta com esse bônus aqui, você vai receber o Workshop Plano 2023,
que nesse workshop a gente vai ver como fazer tuas metas, como medir teus resultados, a importância da mentalidade, os prazos, né, realistas para suas ações, resiliência para não desistir, e como fazer, né, um ano nesses 3 meses, né, que é isso que a gente falou, é esse esforço concentrado em 3 meses. Então, quem se inscrever nessa semana, além de todo aquele pacote ali, vai receber esse workshop também aqui, se inscrevendo aqui nessa semana. Então, num resumo, o que você vai ter? A Honey Cash, que é uma mentoria que ela vai custar R$ 1.497. Você vai ter esses bônus todos aqui. Ou seja, gente, somando tudo isso daqui, se você fosse comprar individualmente, daria R$ 2.330, tá? Só que essa turma é um lançamento, é a primeira turma. Então, hoje, quem se inscrever vai levar todos esses bônus, inclusive como o bônus extra que está ali do treinamento do workshop Plano 2023. Você vai pagar 12 vezes de R$ 99,80 apenas. Ou R$ 994 à vista no cartão de crédito, ou quem preferir no Pix, vai ser R$ 940. Gente, eu fiz um cálculo aqui, resumindo, né, tudo isso que tem aqui, é R$ 3,32 por dia. O que hoje que você investe R$ 3,32 por dia e vai te trazer resultado para o teu negócio? Só me fala um troço desse. Né? Então, assim, pensa nisso, porque realmente não tem. Então, assim, eu trouxe até, inclusive, aqui algumas perguntas que podem surgir. Gente, qual que é a diferença disso para a colmeia? Gente, a colmeia é completamente diferente. Inclusive, quem entrar na colmeia esse ano já tem direito a essa mentoria também. Todo mundo que entrar na colmeia esse ano vai fazer essa mentoria, porque essa mentoria é o ponto de partida da colmeia, que a gente precisa executar isso para dar sequência na colmeia. A colmeia já é um programa mais completo, que ela envolve todas as áreas do teu negócio. Você tem um acompanhamento comigo diário durante 6 meses, que eu vou estar ali dentro do teu negócio. Enfim, é um programa muito mais amplo. Mas tem gente que ainda não pode entrar na colmeia. A colmeia é um investimento de R$ 3.100. Então, beleza, não posso entrar na colmeia agora? Ok. A Honey Cash é o teu primeiro passo. Então, pode ser agora o teu começo. Outra questão, que me fala assim, eu não vou ter tempo agora. Olha, eu vou te dizer uma coisa, essa relação da questão do tempo. Pode ser que você esteja pensando aí que não tem tempo, né? Mas deixa eu te falar uma verdade que é cientificamente comprovada. Eu e você, minha amiga, e qualquer pessoa que está aqui dentro, até um bilionário, todo mundo tem 24 horas, né? Mesmo assim, qualquer pessoa. Então, absolutamente todas essas pessoas têm 24 horas. A diferença é que nós temos prioridades para o nosso tempo de forma diferentes. Por exemplo, vou dar uma olhada aí, se eu pegar aí, o celular de uma de vocês aí agora, eu vou conseguir ver quanto tempo que você gasta no teu Instagram, no teu YouTube, fazendo nada, só passando o tempo. Se você continuar priorizando isso daí, tá tudo bem. Só que isso é o tipo de coisa que não faz você chegar no negócio de confeitaria lucrativo que você quer de verdade. Você concorda comigo? Então, a única coisa que, quando você vier com essa questão assim, eu não tenho tempo para fazer isso, não diga que você não tem tempo. Assume para você mesma que não é para você uma prioridade nesse momento realmente ter um negócio de confeitaria mesmo que tenha esse resultado esperado, como, por exemplo, das alunas que eu mostrei aqui. O que você pode, às vezes, é mentir para você mesmo, dizer que isso é falta de tempo quando não é.
Porque, assim, que para mim, gente, se a pessoa tiver outra prioridade na vida, se ela estiver fazendo outro curso, por exemplo, tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. A única coisa é o seguinte, é o que vai acontecer é que talvez ela não vai ter o resultado tão rápido, por exemplo, dessas alunas que aplicam o método. Até porque o que eu ensino, gente, não é um curso. O que eu ensino é a busca por um resultado contínuo no teu negócio, que isso vai se repetir infinitamente, várias vezes. E isso é a prova da minha jornada de 10 anos nesse negócio, que eu comecei do nada, como vocês bem sabem. E é justamente porque a pessoa não tem tempo, que ela está estagnada, que ela precisa fazer esse tipo de acompanhamento, precisa fazer um tipo de mentoria, na minha opinião. Porque se ela soubesse como fazer para vender regularmente, o tempo todo, com lucro, teoricamente, a pessoa teria mais dinheiro, vocês concordam? Por exemplo, para não trabalhar igual doida, ela ia construir uma equipe, ia trabalhar para você, ia ter mais descanso, e assim, necessariamente, teria mais tempo. E é o caso, por exemplo, das minhas alunas ali. Praticamente todas elas tiraram semanas de folga, viajaram. Por quê? Grana. Dinheiro traz o tempo que a gente precisa, mas você precisa aprender a fazer esse dinheiro. Agora, se elas usassem lá atrás a desculpa, não tenho filho, eu tenho doutorado, que é o exemplo que eu dei, eu trabalho sozinha, porque eu trabalho dentro de casa, outra lá é professora em escola federal, quase que o dia todo, e tem dia que a mulher dá aula de noite ainda. Você imagina se elas tivessem dado a desculpa, por isso eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Justamente porque elas não têm tempo hoje, né, no momento, que elas buscaram conhecimento para aprender a fazer melhor para o negócio delas e conquistar mais qualidade de vida. E qualidade de vida, gente, é tempo, né? Então, assim, é uma escolha. Essa questão do tempo é uma escolha. O que eu vou dar prioridade para mim ou não? Então, isso tipo de coisa aqui, não cola. É você assumir para você mesma o que é prioridade para você. Outra pergunta que pode surgir aqui, quero entrar na Colmeia em breve, vale a pena estar nessa mentoria antes? É o pontapé inicial. E quem entra nessa mentoria agora, você tem, no final das 4 semanas, você pode fazer o upgrade para a mentoria com desconto. Então, assim, vale a pena, sim, começar por essa, nesse momento, até porque você vai aprender a fazer dinheiro para você investir na mentoria futuramente, né? Então, assim, gente, quero deixar aqui o convite para vocês, que quem quer vir aqui a começar 2023 com o pé direito, junto comigo e junto com a minha abelhada, que já está decidida. Aqui, por exemplo, estou cheia de aluna aqui que já está decidida a entrar nessa mentoria, que está aí com sangue nos olhos para começar, não é? Alguém tem pergunta, alguma coisa que queira esclarecer? Bora lá, agora é a hora de mandar. Pode falar, ou queira, né, comentar alguma coisa em relação a isso. Eu vou deixar, inclusive, aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no chat. Nossa, tem um monte de coisa aqui no chat. Vou colocar para vocês aqui o link da mentoria para quem quiser entrar lá, se informar mais. Olha, a Cris já está nessa turma, né? Deixa eu abrir esse chat aqui para eu poder ler o que vocês escreveram aqui. Ele está pequenininho aqui para mim. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ler.
Cris falou, sim, Cris, esses encontros que eu listei aqui já é da semana que vem, mas calma que vocês vão receber tudo direitinho, tá? Gente, estou organizando essa semana, estou aqui, vocês vão receber tudo. Camila, sim, só no cartão de crédito. Os encontros vão ser dessa mentoria, vai ser 2 horas da tarde, tá? Essa vai ser... Mas, ó, quem está inscrito na mentoria e quem está na colmeia, porque toda a galera que está na colmeia vai participar dessa mentoria. Vocês aquietem o facho, se acomodem, que vocês vão receber calendário, vocês vão receber mensagenzinha, tudo. Deixa a tia fazer as coisas aqui, se situar tudo, mas vocês vão receber tudo essa semana ainda, tá tudo aqui no script, tá certo? Nádia, você está de mão levantada, você quer perguntar alguma coisa ou está de mão levantada por estar mesmo? Se quiser, é só abrir a mão. Rai, a mentoria, quantos meses? Minha net caiu agora. Rai, olha só, a mentoria que eu estou apresentando aqui, a Honey Cash, ela é 1 mês, são 30 dias direto intensos. A colmeia, que são 6 meses, tá? Mas todo o conteúdo que vocês têm ali gravado e tudo mais fica disponível por 1 ano inteiro, tá? E a galera que está aqui, que é da colmeia, que não sei se viu, gente, a renovação está disponível e vocês têm algumas vantagens especiais, tá? Então, quem já é aluna, então me procura se você tem interesse, que você tem uma condição aí diferenciada. É aquilo que eu falo, entrou para a comunidade, já está no lucro. Não, Fran, eu vou colocar todo mundo ainda, Fran. É isso que eu estou falando para vocês. Aquietem o facho, vocês vão ser incluídas em tudo, vou listar todo mundo ainda, vocês vão receber tudo, entendeu? Vocês só fizeram a renovação, mas eu ainda vou incluir vocês em todos os programas que vocês precisam entrar. Então, se acalmem. Mas vamos lá. Quem é nova aí? Quem é nova que quer perguntar, que quer falar, que quer tirar dúvida? Gente, aproveita que esse é o momento. Pode abrir o microfone aí, Valéria, pode falar. Oi, Ju. Oi. Eu estava vendo lá na 12 parcelas e eu fiz a conta, 12 por R$ 99,80, deu 1.197. Mas está escrito aqui, esse programa será vendido a 1.497. Não, Valéria, olha só. É que quando você parcela, você tem o juro da plataforma. Se você pagar no cartão de crédito à vista, é 994. Se você pagar em 12 vezes, é 12 vezes de 99 uns quebrados, que o juro é da plataforma. Entendeu? Se você quiser pagar no Pix, é 940 e é só você me procurar direto. Ah, tá bom, entendi. Tá bom? Obrigada. Porque não tem jeito, gente, é uma coisa que eu não tenho como controlar, essa parte de juro de plataforma, e já é com eles. Entendi, tá bom, obrigada. Tá bom? Mas, por exemplo, assim, Pix parcelado, não, né, gente? Só cartão que parcela. Magda, no meu bairro as pessoas não têm muito poder aquisitivo. Fico pensando, né, como resolver essa questão. Magda, por que tu tem que vender no teu bairro? Quem disse que tu tem que vender no teu bairro? Tem que vender no bairro que tem poder aquisitivo, gente. A gente fura a bolha. Entendeu? É isso que tem que pensar. Quanto, por exemplo, assim, a Renata, gente, a Renata mora lá no meio do mato. Ela for vender, ela vai vender para raposa, para leão, para jaguatirica, entendeu?
Eu moro na terra de Malboro, aqui ninguém compra nada. Aqui o povo quer comprar coisa barata para encher o bucho. Pois é. Então, aí, ó, a Lu também, ó, não vende nada no bairro. É isso que tem que pensar, entendeu? Para você furar a bolha de onde você mora, Magda. Mas é 30 minutos daqui para o teu bairro. A Renata é uma vida, entendeu? É aquela velha história, gente. Quem quer o nosso produto de fato, a gente tem que dar os pulos de fazer a logística. Eu moro em Brasília, só que eu não moro em Brasília. Eu moro 30 quilômetros de Brasília. Tipo, é meia hora. Eu vou todo dia, praticamente. E vendo. E se paga, né? Apesar da gasolina absurda. Porque tem que estar embutido no preço, né? Magda, tudo é uma questão de logística, questão de entrega, de motoboy. Você vai criar os seus meios, entendeu? E embutir isso no preço. Magda, você pode criar regra de colocar dia tal e dia tal a entrega, de repente você faz um esquema com o motoboy ou com o entregador e cobra um valor fixo para todo mundo que pague, enfim, dá para fazer várias coisas legais. Sim, porque essa galera, tanto motorista de Uber como motoboy, dá para você negociar rotas, né? Então, por exemplo, assim, você vai fazer essa rota X aqui, ele cobra um fixo para ti, entendeu? E aí você cobra uma parcela de cada cliente, às vezes tu vai até ganhar em cima da entrega, entendeu? Galera que está falando do parcelamento somente no cartão de crédito, gente. Eu, quando estava no interior, vendia entregando a pé. Mas, gente, isso é o tipo da coisa que, com o tempo, vocês vão ver que não é... Vamos dizer assim, se você quer ter resultado em termos de quantidade e tudo mais, são coisas que têm que ser terceirizadas e embutidas no preço. Porque você é uma profissional muito cara para estar você na rua fazendo entrega. Ou até mesmo quem faz entrega de carro, quem faz entrega né, que sai. Não é você que tem que fazer. Alguém tem que fazer para você. E sem contar até em postura de como você se posiciona para o cliente. Gente, não é por nada, não, mas você se colocando como a entregadora mostra o quanto o teu negócio ainda não é profissional. Já pararam para pensar nisso? Então, cuidado, que conforme o cliente que você quer utilizar, que você quer vender, você quer alcançar, certas posturas te mostram, te colocam como um profissional realmente para chegar lá nesse tipo de cliente. A Ana Carla cansa, como é que é? A Ana Carla não quer mais fazer... Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar ela aqui. Na cara, é possível trabalhar apenas com datas comemorativas? Estou cansada de trabalhar com biscoitos personalizados porque tenho tempo de trabalho muito reduzido. Ana Carla, trabalhar apenas com datas comemorativas, lógico que é possível, mas você sabe que você vai ter que fazer um esforço hercúleo somente nessas datas para você realmente ser lembrado no mercado. Outra questão de estou cansada de trabalhar com biscoito decorado. Amiga, ninguém te obriga a nada. Escolhe outra coisa mais simples. Gente, por exemplo, assim, eu vou falar uma coisa aqui. Essas minhas alunas, que realmente têm muito resultados significativos nessas datas comemorativas, elas estariam lascadas se elas focassem em trabalhar só com biscoito decorado. Elas não teriam o resultado que elas têm. Por quê? Justamente você tem que pensar em coisas que te garantem produtividade e agilidade para a escala. Decorado,
se ilude quem acha aqui que vai ganhar dinheiro de fato fazendo biscoito decorado. Ilusão pura. Por quê? Porque é um trabalho limitado. É a história do tempo. Todo mundo tem tempo. Então, ele te limita. Então, assim, prestem atenção nisso. Ó, olha só, a Geisiane falando. Raiz, estou ferrada, achei que dava. Rai, pensa aí no teu tempo, gente. Quantos biscoitos por mês que vocês acham que você tem que fazer para fazer dinheiro de fato? Entendeu? É muita coisa, gente. Você imagina você depender só de biscoito de... Gente que só quer fazer, beleza. Mas e botar dinheiro de fato no bolso, tu não vai botar nunca. Ó, Jaque aqui, ó. No Natal, o que mais vendeu foi os biscoitos em escala, não foram os decorados. Lógico. Você pode botar eles lá para compor e tudo mais, mas não para fazer dinheiro, gente. Exatamente. Fazer dinheiro tem que ter mix de produtos. Por quê? Porque isso é justamente isso que a gente vai trabalhar dentro da mentoria. Você não pode ter um único produto específico. Olha, Alessandro, os biscoitos da linha café e pão de mel me rende muito. Ó, a Magda, lógico, biscoito só biscoito decorado, gente, você vai bater num teto. Não tem jeito. Sandra, você quer falar? Pode falar. Sim, Jussi, a minha curiosidade ali quando tu fala ir entregar a mercadoria. Eu tenho que sair desse mundinho porque eu só sei ir entregar a mercadoria para pegar o próximo pedido. Entendeu? Ou a venda em si. Eu ainda não sei fazer a venda por pedido adiantado. Isso está dificultando muito para mim. Me toma muito meu tempo. Não, tá tudo errado, Sandra, mas se acalma, tu tá na mentoria, tu tá salva. O caminho da salvação tá no processo já, amiga. Então, e após a nossa conversa, eu dobrei o valor. Não cheguei na meta porque não conversei uma semana antes. Ó, tá vendo, gente? Pois é. Bati R$4.000. Uau! Para quem estava dizendo que uma semana antes do Natal, 2.000 estava bom, eu cheguei nos 4. Não fechei os 5 por falta de seguir seguir as suas dicas que eu não tinha antes, né? Você me explicou aquele dia e eu coloquei para quebrar. Gente, a Sandra se inscreveu na mentoria uma semana antes do Natal. Dia 16. Dia 16. Vocês têm condições disso? É que eu falei para... E detalhe, a gente nem acho que falou assim, você vai fazer isso, isso, isso. Tipo assim, eu falei, vende o que dá. Eu tô passada. Parabéns, parabéns. Que resultado incrível, Sandra. Hoje eu tô quietinha, porque travou minha coluna, mas já tô aí. Essa semana já tem uns pedidinhos. Já volto para o trabalho. Ô, Camila, ninguém está falando aqui que vender na rua é se diminuir. Não é sobre isso, querida. Não é sobre isso. Não é sobre se diminuir. A questão é a questão da produtividade. O tempo que você está vendendo na rua, você está deixando de produzir dentro do teu negócio para fazer mais dinheiro, entendeu? Então, que é uma função essa que pode ser terceirizada, outra pessoa pode fazer. Então, é uma ação estratégica, sabe? É isso que a gente está querendo vender. Gente, não é se diminuir, não. Eu mesmo cansei de ir para a porta de escola dos meus filhos com sacola para vender para a galera saída do coisa. Eu não acho que é um trabalho menor, não. Eu falo assim no sentido de usar vocês são profissionais com trabalho muito, vamos dizer assim, um trabalho específico, né? Um trabalho de arte e tudo mais, ou seja, alguém pode estar fazendo isso para vocês sem a necessidade de você estar usando esse tempo, como a Sandra está explicando aqui. Ela está vendo que ela está perdendo tempo que ela poderia estar produzindo. Sim, então, nesse assim, sentido que eu pedi. Obrigada, Ju.
Exatamente. Então, assim, não é sobre se diminuir, não, tá, Camila? Mas tem um outro lado também. A questão de, por exemplo, assim, quando a gente começa a pensar num perfil específico de cliente, que seja um cliente mais alto padrão e tudo mais, a gente tem que estar mais à disposição para atendê-lo e não para ser a entregadora. Que aí a gente se coloca nessa posição de sou a empresária e não essa mulher polvo que faz tudo. Então, essas coisas que a gente tem que começar a ajustar, que isso também faz parte da nossa comunicação estratégica de negócios. E é isso que eu quero trazer sempre aqui para vocês. Entendeu? Lógico que vai ter um dia confusão, que mesmo a gente vai ter que dar um jeito. Mas é a gente começar já a pensar nessas alternativas. Que ó, a Geisiane, que ela falou, quando você souber o valor da sua hora, vai perceber que entrega impede o seu esforço de fazer mais pelo seu negócio, principalmente quando você não tem ajuda em produção. Exatamente. Você está gastando seu tempo numa outra atividade que não é necessária, né? Então, é mais ou menos isso. Zenilce, você quer falar alguma coisa, perguntar algo? Não, claro, não importa, não. Bom dia, Jussi. Bom dia. Jussi, eu queria falar porque eu vendo bolo no pote e também bolo caseiro. Aí, esse dia eu fui na feira, que de vez em quando eu vou na feira vender os bolos caseiros e bolo de pote. Aí o povo tá achando caro meus bolos caseiros e os bolos de pote. Mas, assim, aí é que tá, gente. É aquela questão que eu falo, vou repetir 1000 vezes para vocês. É vocês entenderem onde que está o público que paga pelos seus produtos. Muito provavelmente a feira que você foi não é um lugar que pessoas pagam pelo teu produto. Enquanto vocês não entenderem isso, vai existir um monte de gente reclamando do que o produto de vocês é caro. Aí agora eu parei até de vender na feira, esses dias eu não fui, porque você estava achando caro. E eu fiz até uns cursos dos bolos caseiros. Exatamente. Enquanto aí é que está, vocês ficam fazendo curso de bolo caseiro, curso disso, curso daquilo de receita, e vocês não aprendem a vender para o público certo. É isso que vai botar dinheiro no bolso de vocês, e não o próximo curso de receita. E eu moro na zona rural. Na zona rural é mais dificultoso, que o povo faz, não tem assim, trabalho. Aí agora eu fui na rua para vender, para ver. Pois é, mas aí tem que ir na rua certa, né? Qualquer cidade tem bairros e bairros, entendeu? Verdade. É aquela velha história. Aonde que está o poder aquisitivo maior da tua cidade? É lá nessa rua que você tem que ir, Zenilce. Certo. Entendeu? E isso Tá bom, que a gente então, tem que obrigada. entender. Nada. Jussi, só para dar um exemplo aqui dessa questão de como é importante a gente ficar na produção, no Natal eu estava toda enrolada, me enrolei, porque eu estava saindo para fazer as entregas, e eu tenho ponto de entrega, né, para deixar as coisas, porque cada saída era o quê? 1h30. Aí, 1h30 que você sai, mas aí o tempo que você chega, o seu espírito chegar com você, para você pegar o pique de novo, já perdeu todo o tempo, né? E aí eu estava ficando sobrecarregada. E outra questão, esse Natal eu fiz quase nada de decorado, especialmente personagem, Papai Noel, essas coisas assim, fiz muito pouco. Mas o que eu vendi de gingerbread ridiculamente pintado, com 2 folhinhas e 3 bolinhas vermelhas, foi uma coisa de louco. E casinha de Natal feita no stencil, o pessoal ficou louco. Conta para elas aí quanto que tu faturou esse ano, Renata? De encomenda, mais de 20, porque eu acabei perdendo lá depois na minha planilha o controle, mas fechou em 20 e na loja vendi 12. Eu fui a pessoa que mais vendeu do pessoal que aluga, né? E ano passado eu vendi 6.000 na loja e esse ano eu vendi 12.
E aí a pessoa perguntou, o que você fez de diferente? Eu falei, cara, foquei em presentinho. Presentinho com um valor de entrada razoável, que foi R$5, né? Foquei nisso. E mantive a loja abastecido, porque era uma coisa fácil, rápida de fazer e que eu conseguia repor. Porque lá é insano, final de ano, você põe 20, vende 20, você põe 30, vende 30. Então, você tem... E aí, a questão toda que fez a diferença foi o planejamento. Eu comecei a fazer as coisas antes, comprei material antes. Inclusive, eu falei assim, eu arrumei problema antes de dar solução, né? Eu arrumei problema para arrumar solução. Eu comprei as embalagens, não sabia o que eu ia colocar dentro. Aí, eu fui encaixando, fui vendo coisa, daí foi a cabeça trabalhando, né? E aí eu tinha recebido o orçamento de um corporativo que não fechou, que eram 300 e tantas latas. Comprei as latas, porque se eles fechassem, não ia dar tempo de chegar. Comprei e falei assim, se eles não fecharem, eu vou vender. Eu vendo. E eu vendi quase tudo. Eu fiquei com 70, das 300 e tanto, eu fiquei com 70 só latas. Eu acho que é isso. Tem pouca. Em comparação do que tinha. E fora isso, eu já tinha mais 120. Então, assim, vendi pra caramba e foi fazendo, e assim, uma pessoa pediu, foi até a Mirtz que me encaminhou um cliente, que eu fiz um bonequinho pequenininho para ele, de ginger, e esse bonequinho pequenininho eu encaixei na latinha e falei, deu certo, pronto, aí fiz um monte de latinha daqueles bonequinhos que eu não aguentava mais ver a cara deles. Mas é isso. Aqui tem uma pergunta meio interessante da Nádia, tinha passado aqui, porque vai subindo os comentários aqui, não consigo olhar direito, mas bem interessante aqui da Nádia. Ela estava perguntando o seguinte, o que eu chamo de mix de produtos. Ela trabalha com brownie nobre. Então, vamos lá. Nádia, por exemplo, assim, é você não trabalhar apenas uma forma de apresentação do teu brownie. Eu não sei o que você chama de brownie nobre, porque, para mim, qualquer brownie é nobre, né? A partir do momento que ele é feito corretamente, com chocolate puro, para mim ele é nobre. Mas, assim, vamos colocar um brownie clássico cortado em quadrado. É um brownie. Você pegar esse brownie e cortar ele em quadradinhos menores, banhar no chocolate, fazer uma lata com esses produtos. É uma outra forma de apresentação desse brownie. Um brownie com uma pitanga de uma ganache por cima, 3 por 3 centímetros, como se fosse um docinho para festa. É uma outra forma de brownie. Então, isso é um mix de produtos. É você ter um único produto, mas você ter formas de ação diferentes desse produto. E isso vai fazer com que você tenha várias formas de vender esse produto. Então, assim, isso vai começar a te trazer outros formatos. Por exemplo, assim, na minha cidade só eu faço com chocolate nobre. O restante todos fazem com Nescau. Então, por exemplo, isso é outra coisa que você tem que começar a educar o teu cliente e se comunicar só com o cliente que entende o que é chocolate de fato e não a galera que faz Nescau e que consome Nescau, entendeu? E sempre a gente tem esse público. Entendeu? Existe gente para comprar de tudo, isso é fato. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, a gente tem que pensar qual é o cliente, o perfil do cliente que paga o meu produto. Né? Olha aqui, olha, Karina, o nosso brownie é R$10 no Natal, R$10. No Natal, coloquei em uma caixinha e vendeu a 16. Por quê? Porque estava para presente. Então, é isso que tem que pensar. A Lu, por exemplo, ela trabalha com macarrons. Pelo óbvio, quando você imagina alguém trabalhando com macarrons, ela só vende para eventos. Não. A Lu faz uma cacetada de coisas com os macarrons dela. Ela, igual no Natal, ela fez guirlanda, ela fez caixa de presente, ela fez as coisas. Tem para evento? Tem para evento. Tem caixa de presente? Tem caixa de presente. Então, assim, é a gente começar... Né? Então, assim, como que eu posso trabalhar um mesmo produto com apresentações diferentes?
Ô, Jussi, tem o exemplo de uma menina lá que também trabalha com a gente lá na... Ela colocou, sabe aqueles saquinhos que você acha no Wish, que tem carinha de Papai Noel, que tem boneco de neve? Essa menina não conseguia colocar os brownies dela lá, deixar brownie lá, porque deixava aí, o pessoal levava de 20, de 30, tudo para dar presentinho, por quê? Porque estava com a embalagem bonitinha. Só isso. Exatamente. Então, assim, essas as ideias que a gente tem coisa. Dica para trabalhar com corporativo. O que você chama de dica para trabalhar com corporativo, Magda? Seja bem específica na tua pergunta. E, primeiro, outra coisa, gente, não me peçam dicas, eu não dou dica, eu oriento. Dicas vocês catam aí de qualquer um. E no Google, lá é dica, aqui é orientação. E pergunta assim para mim, exatamente, tipo assim, o tipo de orientação que você quer, o quê? Para você chegar no cliente, para você, pela questão do preço. É isso. Por que vocês acham que vocês têm que dar a preço de banana para a questão do corporativo? Aí é que tá. Tu tem uma planilha dos teus produtos, você tem que saber o preço de cada produto. Aqui. A gente acabou de dar um exemplo aqui da Renata, que no ano passado, ano retrasado, ela fez um baita de um pedidão corporativo. Vamos dizer que o biscoito que eles pediram tivesse lá, ela olhasse na planilha dela, ela viu que ela ganha 30% de margem de lucro naquele produto. Ela sabe qual que é a margem de lucro que ela tem naquele produto para um cliente normal. Ah, beleza, pô, esse cliente pediu 3.000 biscoitos, pô, é um volume significativo. Então, como eu tenho 30% aqui nesse pedido, o que eu posso fazer? Para eu pegar esse pedido, eu vou reduzir essa margem para 20%. Vocês estão entendendo? Ela sabe o quanto que ela pode reduzir. Não é que a corporativa eu vou baixar o preço. Tanto é que já teve outros pedidos, que inclusive eu lembro que eu e a Renata, a gente sempre está conversando, né, sobre os pedidos, que teve gente que queria pagar para ela menos do que o... Não vai fazer. Não é porque é 5.000, que é 10.000 que ela vai fazer. Vai fazer para quê? Para perder dinheiro? Não vai. Gente, então, uma assim, coisa assim, é um pensamento que eu tenho, né? O meu pensamento. Eu prefiro abrir mão de um corporativo, vamos supor, que vai me pagar lá 5.000 de uma vez e vai sempre vai me desgastar, porque eles só fecham em cima da hora e querem para ontem. Eu prefiro ficar com a minha agenda aberta e atender meus clientes normais que pagam preço regular e se perde em cima da hora, eu coloco taxa de urgência e tem gente que fecha. Então, eu prefiro ficar em casa com meus filhos, assistir televisão. E é isso, porque não que está sobrando dinheiro, não tá, mas a gente precisa aprender a educar o cliente. E aí tem muita gente que já se educou e já chega para mim já sabendo que eu não abaixo o valor, que já sabe que paga na hora que pede. Então tem cliente que já faz o pedido, já faz o Pix, é assim. Exatamente. Então, assim, a galera que está começando agora, gente, é o tipo da coisa, é você educar os clientes de vocês a dançarem a música de vocês desde o começo. Não comece errado. Sabe? Comecem com essa mentalidade realmente de empresária, de dona de um negócio. É aquela velha história. A loja que abre hoje no shopping, você vai lá e você paga do jeito que você quer? Não. Você chega lá pedindo desconto simplesmente porque abriu a loja hoje? Não. Né? Então, tenho todas essas coisas. Eu sou nova na cidade, como fazer ser conhecida? Se não devo ir para a rua para não parar a produção, ainda não tenho clientes fixos, já fiz vendas isoladas. Anúncio, Instagram, tem várias formas.
Gente, tem gente que vende pra caramba e não necessariamente tem que ir na rua. Imagina se você tivesse que ir na rua para você fazer o seu trabalho ser conhecido. Entendeu? Tem estratégias. É igual assim, pô, tem uma galera aqui que mora em São Paulo. Imagina você ir na rua para se fazer conhecido. Não tem como, entendeu? Então, assim, são as estratégias de divulgação do teu produto, parcerias corretas, entendeu? Onde você vai divulgar o teu produto. É isso que tem que fazer, né? Então, assim, tem outra pessoa que pergunta, como ser obrigatório o pagamento antecipado dos pedidos? Já trabalhamos há 7 anos com embalagem e nunca tivemos problemas de não pagamento ou desistência. Olha, isso é uma questão de vocês, entendeu? Escolha. Agora, eu só te digo uma coisa. Por que que você trabalha sem receber antes, se ninguém do ramo de festa tem essa prática? Sabe, eu só te coloco essa questão, Matheus Bresciani. Sabe, a gente tem que analisar o nicho também que a gente trabalha. Gente, nenhum buffet fecha uma festa sem cobrar com antecedência. Não existe isso. Nenhuma decoradora de festa fecha uma festa sem pagamento. Então, por que você, que vende biscoito, está financiando os outros aí? Entendeu? A questão não é só uma questão de um calote ou alguma coisa. É uma questão também de postura profissional dentro de um nicho. E isso te mostra também esse profissionalismo. Então, assim, isso é uma coisa que vocês têm que começar a pensar também. Como que trabalha o meio onde que eu estou inserida? Isso faz parte dessa postura profissional também. Então, assim, gente, são essas coisas de que a gente tem que começar. O nosso foco é mais o Natal e a Páscoa para público em geral, mas quando tivemos uma encomenda grande, nós pedimos 50% antecipado até poder comprar matéria-prima. É o tipo da coisa, principalmente Natal e Páscoa. Gente, eu jamais considerei um pedido fechado sem pagamento total antecipado. Por quê? Dia de entrega, mais uma vez, a questão de priorizar o nosso tempo. Por exemplo, assim, dia de entrega, eu só quero entregar, eu não quero ter que me preocupar em saber, Renata me deve tanto, Anabel me deve tanto, Geisiane, cobra lá, fulaninha, deve tanto. Isso é o tipo da coisa que, é isso que eu falo, é não usar o tempo de vocês de forma inteligente. Na hora que você já está pegando o pedido, por que não fazer o fechamento desse pedido? Ali, acabou, encerrou a questão, está feito. Entendeu? É tudo isso que vocês têm que pensar. Como funcionam as parcerias? Eu pensei em fazer isso que a Alessandra falou de confeitaria. Gente, parceria é o seguinte, parceria não necessariamente que você vai dar de graça para as pessoas, sabe? Então, tudo é uma questão de negociar. Parceria é isso, um parceiro. O que é um parceiro? Eu discuto, eu converso, eu vejo qual que é a melhor opção, entendeu? Então, assim, a gente tem que conversar para ver o que é bom. Parceria só é parceria quando é bom para os dois. Né? No caso da Alessandra aqui, né? Vai lá na loja e oferece para decorar de graça. A primeiro momento, tem que ver se faz sentido isso também, né? Entendeu? Mas, por exemplo, para ela foi num lugar certeiro que já está trazendo retorno para ela em termos de cliente. Então, pode ser vantajoso. Muitas vezes é um tiro no escuro que a gente vai fazer. Então, a gente testa para ver se vai dar certo ou não. E assim a gente vai fazendo, entendeu? Ou, às vezes, o que pode ser chamado de parceria também? Ir num estabelecimento para colocar para vender, né? A pessoa ganha uma parte, você ganha o teu,
e tá tudo certo. Isso é parceria também. Então, assim, as parcerias, elas acontecem por essa relação amistosa com alguém. E isso é uma baita de uma estratégia para você aumentar a venda. É muito importante, né? Então, assim, e assim vai indo, uma coisa atrás da outra. Gente, bora almoçar, né? Dar comida para essas crianças aí, tá todo mundo com criança em casa, meio-dia já, a gente se estendeu. Então, assim, bora lá. Quem quiser trocar ideia aqui, quer entender um pouco mais sobre a mentoria, pode me chamar no privado, a gente bate um papo, conversa, eu tiro todas as dúvidas. Galera da Colmeia, que quiser renovar, conversa comigo, vocês podem renovar e vocês sabem que vocês têm mais vantagens, né? E bora lá. E as que já estão inscritas, acalmem o facho aí, que eu estou botando aqui, planilhando todo mundo, vou mandar as mensagens para vocês todas e tá tudo certo, tá bom? Então, ó, beijo grande no coração de vocês. Depois, assim, quem quiser ver de novo, a gente bota o replay logo mais aí para vocês. Beijão.